Nós estamos recebendo a visita aqui nos estúdios da Excelsior Jovem Pan do jovem empresário Luiz Fernando Formigari, da consultoria Limite, para falar acerca da pesquisa divulgada no último domingo. O Formigari vai comentar, vai trazer detalhes e informações a respeito da metodologia científica e também falar um pouco a respeito da consultoria Limite. Luiz Fernando, forte abraço, bom dia, prazer em recebê-lo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes, é um prazer aqui estar presente aqui para elucidar um pouco as dúvidas que surgem a respeito das pesquisas. Repercutiu muito, continuou repercutindo, não é? Candidatos que no início concordavam com a pesquisa, depois da segunda pesquisa discordarem, o direito que cada um tem, evidentemente. São vários os comentários a respeito, não é? Mas eu gostaria que você falasse aí da idoneidade, não é, da consultoria Limite, uma empresa consolidada dentro desse mercado. Há quanto tempo já a consultoria vem prestando esse tipo de serviço? Onde ela está sediada? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do currículo dessa empresa conceituada. Vamos lá, Jorge. A empresa nasceu no ano de 1994, tá? Então, esse ano completamos 18 anos. Ela nasceu de uma ideia de 3 jovens estudantes da Unicamp, tá? Formandos da Unicamp, e a partir de então se iniciou esse processo de consultoria na área estatística. A partir dela também veio a ideia de se realizar pesquisas, então desde o ano de 94 também a gente realiza pesquisas de opinião, satisfação de mercado e também modelagem de dados na área de estatística. Tá? A empresa hoje é sediada na cidade de Barueri, tá? A sede administrativa já há 5 anos se encontra lá, e a sede operacional onde nasceu a empresa fica em Limeira, tá? Aqui próximo de Rio Claro. Então, é uma empresa que vem aí nesses longos dos 18 anos, próximos a 2.000 projetos aí, tanto na área de pesquisas de opinião, satisfação, mercado e também modelagem de dados, que é um dos segmentos fortes da empresa. Portanto, a clientela hoje, tanto da iniciativa privada como também da empresa pública, é bastante grande. Você poderia destacar alguns dos projetos, dos trabalhos que foram realizados para o vídeo da Jovem Pan, para ter uma ideia da amplitude e da grandiosidade desta empresa? Lógico, não tenha dúvida, Jorge. Vamos lá. A empresa hoje presta serviço mais de 90% para a iniciativa privada, tá? A gente tem aí no segmento financeiro o nosso ponto forte, então os grandes bancos fazem parte do nosso hall de clientes, tá? Como também a Federação Nacional, a FEBRABAN, na verdade, né? A Federação Brasileira dos Bancos, além de outros clientes aí que vão desde pequenos empreendedores até multinacionais. Então, são projetos aí em todo o Brasil e também a nível internacional que realizamos. Certamente, a margem de acertos da empresa com relação à margem de erros, ela foi constatadamente sempre superior, infinitamente superior à sua margem de erro. Não tenha dúvida, Jorge. Isso não tem dúvida. Não tenha dúvida. Vamos fazer um comparativo aqui, o ano 2008, que foi a última eleição municipal que ocorreu. A gente realizou aí em cerca de 17 cidades pesquisas na última semana e em todas elas a gente ficou dentro da margem de erro. Então, a gente acabou em 100% aí de acerto no ano de 2008. Então, acho que é um número aí que a gente não pode contestar, né? Acho que... Luiz, por que na primeira pesquisa, já na primeira pesquisa, nós tivemos aí o candidato Cláudio de Mol contestando a primeira pesquisa, os primeiros números na primeira pesquisa em que ele surgia, um percentual que ele dizia não ser o verdadeiro, na opinião dele e da sua agremiação. E naquela oportunidade o Nevoeiro Júnior estava em primeiro lugar, mas havia quase que um empate técnico na realidade, né? Exato. Por conta dessa margem de 3 a 4 pontos percentuais para cima ou para baixo. Agora, já nesse segundo momento, com o início já da campanha eleitoral, no rádio e na televisão, a realidade é diferente. Houve uma mudança, um crescimento aí do atual prefeito. A que se deve essa mudança e por que agora os candidatos que antes estavam numa situação mais confortável resolvem desacreditar, não acreditam na pesquisa, não aceitam a pesquisa? É natural que isso aconteça? Olha, Jorge, é sempre natural as pessoas acreditarem ou não na pesquisa, tá? Principalmente os candidatos que acabam caindo ou ficando em segundo ou terceiro lugar. É normal, eles até olham com certeza esses números, internamente eles acabam até acreditando neles, mas
eles precisam expor que eles têm ainda chance, né? Isso é sempre natural. Essa evolução é natural com o início das campanhas, principalmente de rádio e TV, tá? Onde realmente o público começa na verdade, o eleitorado começa a participar realmente do processo eleitoral. Que antes disso, realmente, as pessoas não têm grande interesse pelo processo eleitoral, a grande maioria dela. Então, realmente, essas mudanças ocorrem bem no início das campanhas de rádio e TV. E as mudanças é um cenário bem dinâmico, né? As mudanças são bem normais nesse período. Agora, a gente percebe a eleição, o trabalho de estatística, né? Científico, ele representa um período, né? Ele Exato. faz um demonstrativo de um determinado período. Não tenha dúvida. Nesse período, a realidade estatística, científica, de intenção de voto é essa. Exato. Quer dizer, nem a empresa responsável, né? Nem a Limite, tampouco o Jornal Cidade contratou uma empresa conceituada, está veiculando o trabalho dessa empresa. Então, é uma pesquisa de intenção de voto. Ninguém aqui afirmou que o Du já ganhou a eleição por antecipação, ou que o governo não vai ganhar, ou que o Claudio não vai ganhar. Retrata um momento. Eu gostaria que você explicasse para que algumas pessoas entendessem bem isso. Vamos lá. A própria pergunta, quando a gente faz ao eleitorado, se as eleições fossem hoje, em quem ele votaria? Hoje. Exatamente. Que foi o período que foi realizada a pesquisa. Então, a gente fala que é uma foto daquele momento. E a gente sabe que o cenário eleitoral é bem dinâmico. Qualquer fato pode e altera os números, tá? Então, a gente não pode afirmar realmente que o do Altmar está eleito. Com certeza não, ainda tem muito espaço, ainda temos aí mais de 25 dias, ou cerca de 25 dias aí para o pleito. Então, com certeza irão se alterar algumas coisas assim. Então, a metodologia de aplicação da pesquisa é uma metodologia de aplicação de amostra probabilística, tá? Então, todo planejamento amostral, a gente mantém esse método, tá ok? E uma coisa que é extremamente importante na coleta de dados é o entrevistador bem treinado para tirar a informação da pessoa. Por quê? Para que ela não influencie o eleitor na hora de responder. Então, o ponto fundamental de todo esse processo de pesquisa é realmente a coleta de dados. E a gente toma todo o cuidado para que essa coleta de dados seja bem feita. Então, a gente mantém um controle muito rígido, tá? Com checagem, com críticas. Então, a gente só realmente aceita aquelas pesquisas que são bem coletadas. Então, acho que esse é o ponto fundamental da pesquisa. Agora, 810 pessoas, é isso? Essa foi a amostragem. Isso, perfeito. Esse foi o número de pessoas que foram ouvidas. Se a gente fizer matematicamente e estatisticamente uma comparação com relação ao eleitorado, a cidade tem quase em torno de 200 mil habitantes. Né? Perfeito. Não tem um colégio eleitoral de 200 mil, o eleitoral é um pouco menor. 800, se levarmos em consideração 810 pessoas, é um número relativamente alto para se certificar para essa amostragem, não é isso? Não tenha dúvida, Jorge. Acho que 800 é bem representativo para a cidade, bem representativo para a cidade de Rio Claro. Ela gera aí uma margem de erro de 3,4, o que é muito confiável, tá? E um intervalo de confiança que utilizamos para pesquisa de 95%, ou seja, se a gente realizasse naquele período 100 pesquisas, 95 pesquisas estariam dentro do mesmo resultado na margem de erro, dentro da margem de erro. Então ela é muito confiável. Okay? Agora, repetindo apenas, já comentamos isso aqui, mas é bom que alguém técnico na área, né, que alguém que represente a empresa, a consultoria, né, Limite Consultoria, a empresa Limite Consultoria, Consultoria Limite ou Limite Consultoria? Limite Consultoria. Limite Consultoria. Exato. Exatamente, da Limite Consultoria. Deixa eu fazer essa correção aqui. Da Limite Consultoria. O que é exatamente a pergunta ou a avaliação espontânea? Quando a gente fala assim, bom, na espontânea o candidato tem esse percentual, 30%, 40%. O que é espontânea? Como funciona a espontânea? Só ratificando. Vamos lá, Jorge. A espontânea normalmente é a primeira pergunta do questionário e é através dela que as pessoas ali citam sem estímulo algum, ou seja, em quem ela votaria para as eleições. Então já é aquele voto um pouco mais consolidado, tá ok? Você pergunta para ele, Jorge, quem você vai votar? Exatamente. E de pronto você já responde em quem você vai votar. E é estimulada, a gente entrega um cartão com o nome de todos. Um disco? Isso, é um disco, tá? Para que não haja influência, é um disco de pizza.
todos os espaços são do mesmo tamanho, então a pessoa não tem por onde começa, então não tem influência em relação à sequência de nomes, tá ok? Vai girando aquilo. Exatamente. E é através dele que as pessoas principalmente indecisas, acabam ali escolhendo naquele momento um candidato, talvez que ela se simpatize mais naquele momento. Então é importante a gente ressaltar que a pesquisa é a realidade daquele momento. A estimulada, portanto, ela tem uma influência maior sobre os indecisos. Não tenha dúvida. Porque a pessoa que já tem ali seu nome, ela vai ratificar quando se estimula, tá ok? Isso é muito natural. Agora, nessa segunda pesquisa, a gente percebeu aí que muita gente, ou pelo menos um percentual elevado aqui, parece que já está se definindo, já tenha se definido pelo seu candidato, já demonstra uma certa simpatia, ou pelo menos uma intenção de votar nesse candidato. E os indecisos, com relação àqueles que continuam indecisos, houve uma queda? Houve uma redução aí de pouco mais de 50% de número real, ou seja, de 48% para 20%. É um número bem considerável, tá, João? É muito. E isso é devido ao início de campanha, isso é natural, tá? Em todas as cidades que a gente realiza, é um índice natural essa queda, e mais próxima à eleição, esse número tende a cair, tá ok? É muito natural essa queda. Agora, com relação às candidaturas para a reeleição, nas cidades onde, por exemplo, vocês já fizeram vários municípios, né, onde o prefeito, o atual prefeito é candidato à reeleição, existe sempre uma probabilidade de que quem é candidato à reeleição assuma a conta, pelo fato de questão de estar no poder, embora exista também um desgaste, por outro lado, natural, né, de quem está no poder, sempre existe um desgaste. Esse desgaste é uma realidade. Mas o fato de estar, né, ocupando o cargo no exercício da função, seu candidato à reeleição, ele acaba por isso, talvez, influenciando mais, aparecendo mais, e isso acaba tendo uma influência positiva na possibilidade de uma reeleição? Não tenha dúvida, Jorge. Acho que ele fica em evidência por um longo tempo, né? Então isso ajuda bastante numa reeleição, além de ter aí a facilidade de estar com a máquina e utilizar ela para que realmente se façam aí melhorias para a cidade. Isso é natural. Acho que o TSE traz também alguns dados que a grande maioria dos prefeitos que vão para a reeleição se reelegem. Eu acho que isso é um fato, tá? Não vou precisar um número exato aqui para você, mas é um número alto, tá? É muito difícil o prefeito candidato à reeleição não conseguir a sua reeleição. Não só o prefeito, né? A gente vê o caso, por exemplo, aí de governadores, presidente da República. A gente viu o caso do Fernando Henrique, que conseguiu se reeleger. Perfeito. Do Luiz Inácio Lula da Silva, que conseguiu se reeleger, né? Agora temos a Dilma Rousseff, não sei se, mas provavelmente deverá ser candidata à reeleição. Acho que é um processo natural. É um processo natural. Isso acontece naturalmente também nos municípios. Não tenha dúvida. Eu acho que essa evidência tão positiva quanto negativa, aquilo que você falou, traz normalmente uma rejeição um pouco mais alta, mas ele tem essa facilidade de evidência por um tempo um pouco maior, né? Então, esse processo de reeleição realmente ajuda bastante quem está à frente dele anteriormente, né? Além da pesquisa de intenção de voto, a gente ontem também, o jornal publicou a pesquisa de avaliação do governo do atual prefeito do Altimari e, na mesma oportunidade, a avaliação do governo Alckmin, Geraldo Alckmin, do governo do Estado, da Dilma Rousseff, a presidenta da República. E hoje aqui também existe aí mais uma pesquisa, né, sobre quais obras, ações deveriam ser prioridade em seu bairro, a pergunta que foi feita. Perfeito. E numa outra, um ranking de insatisfação dos aspectos pesquisados. E aí, uma das manchetes do jornal, segurança já é a principal prioridade apontada por eleitores na pesquisa Limite JC. Gostaria que você fizesse considerações a respeito da pesquisa de ontem, por exemplo, de avaliação do atual governo do prefeito do Altimari, que chega a casa dos 53%, 54% de aprovação. Exato. Ele teve uma evolução aí nos últimos 40 dias, acho que até também isso é uma influência para a intenção de voto. As pessoas acabaram avaliando aí um pouco mais positivo esse governo, e os governos também estaduais e federais são bem avaliados pelos eleitores de Rio Claro. Acho que é um cenário bem interessante. Em relação às prioridades dos bairros, principalmente, a segurança realmente é um tema que vem, principalmente na nossa região, aqui se elevando bastante. É um tema realmente que devem ser uma das prioridades para os próximos governos. Sabe, como combater isso, né? Como trazer essa percepção de tranquilidade para as pessoas. Eu acho que isso é um tema que eles têm que pensar com bastante carinho.
Bem, com relação à pesquisa, como ela é realizada na cidade? Ela é dividida em regiões, é dividida por faixa etária, por condição social, para que aí seja feito em cima da metodologia e do procedimento dos dados estatísticos dos resultados. Como é que é feito isso? Vamos lá, Jorge. Inicialmente, o planejamento amostral, com amostra probabilística, a gente apenas divide os setores censitários da cidade, tá ok? A gente divide em 5 grandes regiões aqui, a cidade de Rio Claro, e dentro deles tem aí mais de 105, acho quase 200 setores censitários que são divididos, tá? E dentro deles a gente faz um sorteio aleatório do indivíduo, ou seja, da residência que vai fazer parte da amostra. E nessa residência uma única pessoa vai ser entrevistada. Então, a gente não pré-define ainda as pessoas que vão participar por sexo, faixa etária e nível de instrução. A gente só pré-define se ele é eleitor de Rio Claro ou não. Depois disso, depois de feita essa amostragem probabilística, a gente faz uma ponderação dos dados com a realidade do município, ou seja, os dados do IBGE a gente utiliza para fazer essa ponderação por sexo, faixa etária, nível de instrução e classe social. Então a gente não faz essa prévia seleção, a gente faz uma seleção posterior, tá ok? Existe alguma outra pesquisa ainda a ser publicada pelo Jornal Cidade, além dessa que foi publicada hoje também aqui? Mais algumas que deverão ser publicadas? E dentro desse estudo que foi realizado agora no início, no início do mês, né, pouco antes, acredito que não, todos os resultados foram publicados. Isso. Agora, se existirá mais uma ao final, aí vamos ver, não tenho essa certeza ainda. Agora, Luiz Fernando, para terminar, como é que você e a sua empresa reagem diante das críticas, daqueles que se opõem, que às vezes até colocam em dúvida a integridade da Limite Consultoria? É natural isso? Vocês encaram isso com naturalidade? Quando um político vem e tenta descaracterizar a pesquisa, evidentemente em função dela não ser favorável aos seus interesses? É sempre difícil as críticas, né? E ainda mais quando elas não são construtivas, né? Mas como a gente acompanha as eleições desde o ano de 96, a gente se habituou um pouco com isso, né? Pessoas que gostam e que não gostam, que acreditam e não acreditam, né? Então a gente acaba levando isso também em consideração, que a gente sabe que normalmente quem está atrás não vai gostar mesmo e a gente até entende isso, tá? Então é uma coisa que a gente aprendeu a entender ao longo desses 18 anos. Mas é sempre difícil uma crítica não construtiva. E qual é o prazo exatamente para que você possa publicar essa estatística? Qual é o prazo desde do momento que ela é registrada em cartório e que a metodologia é apresentada? Existe um período? Existe um período aí que é para deferimento do processo, tá? Para que se tenha algum recurso ele ser analisado. Então ele tem desde o dia do seu registro 5 dias úteis para a publicação. Então você registrou a partir do 5º dia útil de registro. Útil não, hoje é porque o cartório funciona aos sábados e domingos também. Então a partir do 5º dia você pode estar divulgando. E qualquer cidadão, qualquer entidade, qualquer agremiação política, qualquer coligação, tem todo o direito de ir ao cartório e pedir lá a metodologia, o processo, a inscrição para certificar-se de que realmente está tudo em ordem. Não tenha dúvida, eu acho que é um direito deles e isso está na lei também. Eu acho que eles devem se certificar realmente se o processo foi bem realizado, foi seguido ali a uma metodologia científica.